A Vida Capixaba, ao longo de seus mais de 750 exemplares, explorou em suas páginas, textos e elementos imagéticos que pudessem, além de comunicar, compor uma revista visualmente moderna, de grande circulação e importância social. Entre o conteúdo, colunas sociais, artigos, fotografias, contos, crônicas e poemas. Tudo aparecia com uma nítida preocupação estética em páginas bem elaboradas. De 1923 a 1957, a Vida Capixaba fez uso de elementos gráficos que completavam os conceitos e ideologias veiculados na publicação. Explorar esses elementos através de uma análise gráfica é um dos meios que a pesquisa em design pode utilizar para desvendar a identidade dessa revista, suas influências externas, evolução tecnológica, criação e diferentes formas de uso da imagem durante 4 décadas de história do Espírito Santo. Veremos agora os suportes e os elementos usados na publicação. Durante as 2 primeiras décadas da revista, as capas da Vida Capixaba tinham um padrão fácil de ser reconhecido, estruturado a partir de 3 elementos principais: imagem, lettering e cabeçalho. Em sua maioria, as imagens da capa eram coloridas, ocupavam cerca de 70 a 90% da área impressa da página e abordavam predominantemente 2 temáticas: a mulher e paisagens. Esses e outros temas eram retratados por meio de fotografias e ilustrações, como pode ser visto em capas comemorativas de Carnaval, Natal, Independência e aniversário da revista. Junto à imagem da capa, havia sempre a marca visual Vida Capixaba, que a cada edição era desenhada e composta de maneira diferente, configurando inúmeros letterings. Lettering é o termo usado para definir uma escrita em que a forma das letras é elaborada e combinada, sendo o seu visual mais importante do que a legibilidade. O trabalho e os estudos necessários no desenvolvimento de estilos e soluções gráficas para a apresentação do nome da revista acarretaram em uma vasta quantidade de letterings, criativos e autênticos. Além da variedade de forma, também eram usados em posições diferentes na capa. Acompanhando o lettering, o terceiro elemento que compunha várias das capas é o cabeçalho. Ele trazia informações como data, local, número do exemplar e ano de publicação, aparecendo na parte superior ou inferior da capa. Quando não estavam na capa, essas informações poderiam ser vistas na página do editorial da revista. Muitas capas da Vida Capixaba possuíam um visual muito semelhante entre uma edição e outra. Tais características podem ser notadas pela repetição sistemática de alguns elementos gráficos, como a utilização de fotografias de pessoas ilustres, emolduradas e decoradas com ornamentos, ou o uso do mesmo lettering em várias edições. Já no ano de 1955, a Vida Capixaba adotou um novo padrão gráfico para suas capas, em que a imagem passou a ocupar 3/4 da página de forma sistemática, deixando espaço para o uso de chamadas das matérias principais. No topo da página, inova com o uso de logotipo no nome da revista. Esse é o momento em que um dos letterings se firma como elemento único que designa a marca visual Vida Capixaba. Em fevereiro de 1956, outro logotipo passa a ser usado, sendo disposto em uma faixa no topo da revista, definindo a estrutura que permaneceu até a sua última edição, em fevereiro de 1957. Durante as 4 décadas de publicação, a Vida Capixaba sofreu alterações em suas medidas, ou seja, teve formatos diferentes. O que se manteve comum foi o uso de 2 tipos de papéis, sendo um acetinado e outro mais poroso, provavelmente de baixo custo. Esses diferentes tipos de papel eram o suporte para todo o conteúdo que compõe o miolo da revista. Durante o período em que a revista foi publicada, o paginador era o profissional responsável por definir a forma da revista, organizando texto e imagens nas páginas. Ele era quem fazia tudo caber na página, utilizando as ferramentas e tecnologias disponíveis na época. Em alguns casos,
pode-se notar conteúdos que, para serem encaixados em uma página, eram rotacionados, mudando o sentido de leitura da revista. Pode-se notar ainda o uso de bordas e elementos ornamentais ao redor da mancha de texto e dos inúmeros anúncios publicitários, o que ocorreu principalmente durante a década de 20. Ao longo de sua existência, os textos eram dispostos de diversas formas, ocupando 1, 2, 3 e até 4 colunas, permitindo uma rica composição de página. Apesar dessas variações, o tamanho das letras do texto se manteve constante durante várias décadas, mesmo quando o espaço entre as linhas do texto variava. As experimentações dos recursos disponíveis configuraram também páginas inusitadas, com soluções gráficas expressivas ao diagramar o texto em formatos geométricos. Destaca-se também a importância de poemas que apareciam ornados nas páginas da revista, entre textos longos, quebrando o ritmo e conferindo maior dinamismo à leitura. Já em 1932, a Vida Capixaba passa a ter uma seção exclusiva para a poesia, marcada pelo uso de uma tipografia diferente no texto e um título de abertura desenhado que se convencionou chamar de vinheta. As vinhetas eram usadas na revista Vida Capixaba para intitular algumas seções importantes, que na maioria das vezes se repetiam em outras edições. Foram registrados mais de 100 tipos diferentes de vinheta, que apareceram mais de 400 vezes na história da publicação. Pode-se observar também uma evolução nos desenhos que correspondiam a uma mesma seção. A maior parte das fotografias ficava nas páginas de papel acetinado e eram impressas em apenas uma cor, geralmente o preto, ou em até 2 cores, preto mais uma segunda cor, que variava entre o verde, o amarelo e azul. Eram fotos que retratavam a elite capixaba, crianças, obras públicas, políticos e outras autoridades do Espírito Santo, apresentadas com corte retangular, oval e circular, e até mesmo em fotomontagens. Quanto à composição das fotografias na página, em muitos casos seguiam a largura da coluna. No entanto, também eram encontradas composições livres e aparentemente sem critérios. Os anúncios publicitários também atuaram como fortes elementos imagéticos na identidade da revista Vida Capixaba. Em média, vinham 30 a 40 anúncios por edição, que de certa forma ilustravam a revista. Na maioria dos casos, eles vinham compostos dentro de bordas retangulares, formando blocos de informação que ocupavam boa parte da área impressa da página. Um tipo de anúncio diferenciado é o encontrado no verso da capa e na contracapa da revista. Esses eram geralmente impressos em papel acetinado em mais de uma cor. Todos esses anúncios são muito importantes para o estudo da vida capixaba, pois além de caracterizarem graficamente a revista, deixaram uma marca sobre a história daquele período, os costumes e o modo de vida da sociedade da época. Eles carregam também parte da história da tecnologia gráfica nacional, ao fazer o uso de clichês, nome dado a uma espécie de carimbo, que muitas vezes vinham do Rio de Janeiro. A manipulação e repetição no tratamento de tantos elementos gráficos podem configurar a identidade de um dos periódicos capixabas de maior relevância social. Passadas décadas, todo o acervo da vida capixaba resguarda seu grande valor e hoje, sob a forma de um valioso objeto de pesquisa e investigação, a revista permite adentrar no imaginário local e explorar parte da história gráfica projetual do Espírito Santo e do Brasil.